Vamos falar agora de economia. O Produto Interno Bruto brasileiro foi o quinto que mais cresceu no segundo trimestre entre os países do G20. Os números são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A alta de 0,9% veio bem acima das expectativas. Veja na reportagem do Saulo Tiossi. O mercado esperava um crescimento de cerca de 0,3%, mas o número oficial dessa sexta-feira veio bem acima, 0,9%. Os agentes financeiros já haviam errado para baixo no primeiro trimestre, quando a economia avançou 1,8%. A nova surpresa reforçou o otimismo do ministro da Fazenda, que subiu para 3% a expectativa de alta do PIB em 2023, bem acima do que o mercado acreditava no início do governo Lula. As projeções médias do mercado era de um crescimento inferior a 1%. Portanto, em relação ao que estava sendo projetado para a economia brasileira no começo do ano pelo mercado, nós estamos com um crescimento 3 vezes superior ao que estava sendo pensado no começo do ano. O pessimismo não é de hoje. Da queda de 3,3% no ano da pandemia, quando se falava num tombo bem maior, passando pela retomada de 5% em 2021 e dos quase 3% em 2022, o mercado se viu ao longo destes anos refazendo para cima as projeções do PIB. O presidente do Banco Central falou em Nova York, num evento para empresários, sobre a possível causa do desalinhamento das expectativas do mercado. A gente começa a ver cada vez mais que as diversas reformas que foram feitas pelos governos, com apoio do Congresso, que foi super reformista, essas reformas cumulativamente estão começando a ter efeito. Então a gente tem essa descrença em relação ao crescimento brasileiro, porque o crescimento passado foi muito baixo, mas a gente já vem de um período de mais de 15 meses com surpresa positiva no crescimento o tempo todo. O que leva a crer que talvez o efeito cumulativo dessas reformas esteja começando a fazer efeito, ainda que seja difícil demonstrar empiricamente. Desta vez, o Produto Interno Bruto surpreende não só pelo número em si, mas pela abrangência nos setores produtivos. O setor de serviços cresceu 0,6%, a indústria avançou 0,9%. Foram os grandes destaques, diferentemente do primeiro trimestre, quando a agropecuária puxou praticamente sozinha a alta do PIB. Depois do resultado mais recente do PIB, o presidente Lula voltou a criticar Campos Neto pelos juros altos e disse que não adianta crescimento econômico sem distribuição. A gente não pode ficar assistindo na televisão que o PIB cresceu, mas não foi distribuído, porque nunca foi nesse país. O PIB começou a crescer e a ser distribuído quando nós resolvemos aumentar o salário mínimo em 77%, quando nós governamos esse país da outra vez.